Um dos grandes temas depois do clássico Grenal foi a má atuação do atacante titular do Internacional, Enner Valencia. A entrada de Borré que melhorou o time, mas também a não boa fase que vive o atacante colombiano do Internacional. Dois jogadores que custam muito e que nesse momento da temporada não vem tendo boas atuações. O técnico Roger Machado falou sobre isso na sua entrevista coletiva. A busca por um centroavante na janela do meio do ano. A joia que não é relacionada. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui para dar essa força. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, a melhor casa de apostas esportivas do país. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vai no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e faz o teu registro lá na KTO. Ou vai pelo QR Code que está na tela, aponta a câmera do celular para esse QR Code, que ele vai te direcionar lá para a aba de registros da KTO. Já dá uma olhada nas odds. Hoje tem Bahia e Ceará pelo Brasileirão, amanhã tem o Inter na Libertadores, no meio de semana tem muita Libertadores e Sul-Americana e outras competições rolando também lá em kto.bet.br. Gente, vamos lá. A gente tem que falar aqui sobre a procura do Inter por um centroavante na medida que os seus não estão dando retorno. Mas essa busca não é especificamente por conta disso. Explico. O Enner Valencia e o Borré, a gente tem dois atacantes que custam um valor muito alto, ali na casa de 1,5 milhão para mais de reais por mês. São dois atacantes de seleção, o Enner Valencia na seleção equatoriana, o Borré na seleção colombiana, tá? E são dois atacantes que nesse início de temporada 2025 não vem rendendo aquilo que se espera. Eles até tiveram bons momentos, o Borré no início do Gauchão, o Enner Valencia na reta final do Campeonato Gaúcho, mas no início de Brasileirão, Libertadores, e a gente vai ter na sequência o início de Copa do Brasil nesse mês ainda de abril, eles não vêm dando a resposta que se espera deles. Então, o torcedor começa a questionar. O Enner Valencia no Grenal perde um gol feito, tudo bem que até pode ser difícil, porque era um cruzamento forte do lado esquerdo, mas ele estava sozinho ali quase que na pequena área. O Volpe é verdade que também faz uma grande defesa, mas é um gol perdido pelo Enner Valencia. Na sequência, o Grêmio faz o gol do 1-0. E aí dificulta a situação do Inter, que já não fazia um grande jogo. Imagina se o Valencia consegue, mesmo com o Inter não fazendo um grande jogo, abrir o marcador na arena. Então as críticas foram fortes ao Enner, que fez um jogo como pivô no Grenal, algo que eu bati na tecla na minha análise pós-jogo. O Enner Valencia está aqui há quase 2 anos, o Roger há quase 10, 11 meses. Tem que saber que o Enner Valencia, quando jogou como pivô no time do Inter, não rendeu. Ele não pode jogar fazendo ao estilo atacante pivô. Essa não é a característica dele. Mas igual, o Enner Valencia fez um péssimo Grenal, perdeu esse gol, nesse caso acabou prejudicando o Inter. O torcedor tem a memória do jogo contra o Fluminense. Então, o início de Brasileirão e Libertadores dos atacantes Borré e Enner Valencia não é bom como foi o início do Gauchão para o Borré e o final do Gauchão para o Enner Valencia. Dentro disso, o Inter tem outras opções no elenco. O Inter tem o Luca Holanda, que é um centroavante garoto que subiu da base, que também pode jogar caindo pelo lado. E tem o garoto Ricardo Matias, campeão pela seleção brasileira sub-20, do Sul-Americano sub-20 no início do ano, que é um jogador que destruía na base, com mais badalação do que o Luca na base, tá? Bem mais, eles não são da mesma geração, o Luca sobe um pouco antes, ali 1-2 anos antes, mas ainda assim, em comparação, o Ricardo Matias bem mais badalado na base, mas que é um jogador que não vem treinando bem quando participa dos treinos dos profissionais, e por isso ele tem treinado nos profissionais, mas jogado ainda no sub-20, porque ele não tem treinado mais do que o Luca, por exemplo, para ser uma opção no banco. O Roger foi questionado sobre isso na sua coletiva, mais especificamente sobre os gols perdidos pelo Valencia, que talvez seja o grande debate em cima do nome dele desde que ele chegou no Internacional. Olha só o que o Roger disse.
O Enner teve a grande oportunidade contra o Palmeiras, teve uma grande oportunidade hoje, e ele acaba sempre falhando na cara do gol. Falhando, tu acha? Falhando. Tu acha que o Enner falhou ao finalizar uma bola que o goleiro do Grêmio pegou ela maravilhosamente? Vamos oferecer a possibilidade do adversário ter feito uma grande defesa. Eu acho que o Enner não errou na finalização, ele finalizou muito bem. Né? O goleiro do Grêmio fez uma grande defesa. E nos 3 lances contra o Palmeiras, o Everton foi o melhor jogador em campo. Com as 3 finalizações, eu acho que não é falhar. Eu acho que ele finalizou e o adversário o goleiro foi melhor ainda. Né? Mas eu acho que não é falha. Não é falha. Né? A gente cria bastante. Né? E o momento delas não entrar, talvez o erro tenha sido no primeiro minuto do segundo tempo, o jogo contra o Palmeiras, que a bola veio e o Enner deu 2 toques na bola e jogou a bola por cima. Aí talvez a gente possa considerar um erro, né, de finalização. Mas das demais eu não vejo falha nenhuma. Está tudo dentro do normal. Roger, boa noite. Pois é. E também vem a informação de que o Inter está olhando o mercado de centroavantes para o meio do ano. Principalmente o nome do Joaquim Correa, atacante argentino, que está com a Inter de Milão, que vai para as semifinais agora de Champions League. É um cara que vem entrando, tá? Mas que é reserva. Ele é reserva do Thuram, atacante francês. Filho do grande Thuram, que a gente conhece também do futebol europeu. Só que o Joaquim Correa não vai ficar. Ele tem contrato até o meio do ano, até agora não renovou, e o Inter está negociando, conversando com seus empresários, com o jogador. Há um interesse do Internacional de que ele venha no meio do ano, mas não pensando, tanto que essa procura foi na boa fase, por exemplo, do Borré e do Valência, não pensando no que os dois estão jogando, mas pensando que os dois ainda serão bastante convocados. O Joaquim Correa é um jogador que participou da seleção argentina de base profissional, mas que já não vem sendo relacionado e sendo convocado há bastante tempo. Então o Inter tem interesse nesse jogador, seria o atacante para chegar no meio do ano, e aí coloca, não vou dizer que em xeque, mas em dúvida o que vai ser de Enner Valencia e Borré até o final do ano. Repito, o Inter quer ficar com os jogadores, gosta dos jogadores, o Roger vê qualidade nos dois, tá tudo certo em relação a isso, mas são 2 jogadores que não atravessam uma grande fase e que vêm deixando a desejar nesse início de Brasileirão, de Libertadores, e agora vai ter um início de Copa do Brasil também. Essa é a situação de momento dos atacantes do Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho e deixa tua opinião também aqui. Tem live no final da tarde pra gente falar muito de Clássico Grenal e também o vídeo da noite, como sempre, todos os dias por aqui, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima.